Com apenas 25 anos, Pedro Neto já ouviu uma frase que poucos jogadores da sua geração imaginariam escutar tão cedo. Um talento extraordinário, mas uma carreira sempre em risco. De uma das maiores promessas do futebol português, ao nome associado à fragilidade física, o seu percurso mudou de forma abrupta. Lesões graves, regressos apressados, recaídas silenciosas. E longe das câmaras, decisões que deixaram marcas profundas. Mas o que realmente aconteceu com Pedro Neto? Por que é que um extremo explosivo, decisivo e admirado passou a gerar mais dúvidas do que certezas? Insiders falam de pressões internas, escolhas controversas e momentos em que tudo esteve prestes a ruir. Nada disto foi coincidência. Por trás da imagem discreta, escondem-se episódios nunca explicados ao público. Agora, essas histórias começam a ganhar forma. E com elas, surge uma lista que ajuda a compreender o seu percurso. 5 nomes, 5 momentos-chave. Começamos com o número 5. Número 5. Nuno Espírito Santo. Quando Pedro Neto chegou ao Wolverhampton, Nuno Espírito Santo foi o treinador que acreditou nele desde o primeiro momento. Foi sob o seu comando que Neto ganhou espaço na Premier League e passou a ser visto como uma peça-chave pela sua velocidade e capacidade de desequilíbrio. No entanto, essa confiança teve um lado oculto. Segundo relatos internos, Pedro Neto foi utilizado de forma intensa, mesmo quando seu corpo começava a dar sinais de desgaste. A exigência constante, aliada à vontade de se afirmar, levou-o a jogar além do limite em várias ocasiões. Quando a lesão grave surgiu, o discurso público falou em azar. Nos bastidores, muitos reconheciam que o risco tinha sido assumido conscientemente. Houve momentos de hesitação antes do regresso aos relvados, mas a necessidade competitiva falou mais alto do que a prudência. As consequências foram claras. A recuperação prolongou-se, a confiança no próprio corpo desapareceu e cada arranque passou a ser acompanhado pelo medo de uma nova recaída. Quando Nuno Espírito Santo deixou o clube, a relação ficou marcada pelo silêncio. Sem acusações, sem explicações. Apenas um capítulo encerrado de forma discreta. Para Pedro Neto, esse período deixou uma lição dura. No futebol de alto nível, a confiança pode abrir portas, mas também pode empurrar um jogador para o limite mais perigoso da sua carreira. Número 4. O departamento médico do Wolverhampton. Após a lesão grave, a carreira de Pedro Neto passou a depender quase exclusivamente do departamento médico do Wolverhampton. Em público, o discurso era sempre o mesmo. Recuperação controlada, confiança total no processo. Mas nos bastidores, a realidade era muito mais tensa. Fontes internas revelam que existiu uma pressão constante para acelerar o regresso aos relvados. Não por descuido evidente, mas pela convicção de que Neto precisava de competir para voltar a sentir-se jogador. Treinos intensos, testes sucessivos, decisões tomadas no limite do aceitável. O problema surgiu quando o corpo não respondeu como previsto. Pequenos sinais de alerta começaram a aparecer. Dores persistentes, sensações estranhas que não constavam nos relatórios oficiais. Ainda assim, o plano manteve-se. Voltar, parar, voltar novamente. A recaída confirmou os receios mais profundos. O que deveria ser um processo clínico transformou-se num ciclo de frustração e insegurança. Insiders afirmam que houve momentos em que o próprio Pedro Neto já não confiava totalmente nas previsões que lhe eram transmitidas. O impacto psicológico foi devastador. Cada sprint passou a ser feito com receio, cada mudança de direção com cautela extrema. A lesão deixou de ser apenas física e tornou-se mental. O futebol deixou de ser instinto e passou a ser cálculo. Hoje, olhando para trás, muitos reconhecem que o departamento médico ficou preso entre a ciência e a urgência competitiva. E Pedro Neto foi quem pagou o preço mais alto. Sem acusações públicas, apenas com silêncio. Número 3. A pressão da Premier League. À medida que Pedro Neto regressava aos relvados, surgia um inimigo menos visível, mas igualmente destrutivo: a pressão constante da Premier League. Um campeonato onde não há tempo para esperar, nem paciência para processos longos de recuperação. Nos bastidores, sabia-se que Neto já não era visto apenas como promessa, mas como um investimento que precisava de justificar expectativas. Cada jogo sem impacto gerava dúvidas. Cada ausência prolongada alimentava rumores.
A narrativa começou a mudar de forma silenciosa, mas implacável. Insiders contam que o ambiente à sua volta se tornou mais frio, menos margem para erros, menos tolerância para precauções. Pedro Neto sentia que tinha de provar, jogo após jogo, que ainda merecia confiança. E isso levou-o a forçar limites que o corpo ainda não estava pronto para aceitar. O momento mais delicado aconteceu quando regressou após nova paragem e percebeu que já não partia em igualdade. Outros jogadores tinham assumido protagonismo. O espaço tinha diminuído. E, no futebol inglês, recuperar terreno perdido é quase tão difícil quanto regressar de uma lesão grave. Essa pressão afetou a sua forma de jogar. O risco deu lugar à contenção. A explosão tornou-se calculada. O medo de falhar passou a pesar tanto quanto o adversário direto. Pedro Neto já não lutava apenas contra defesas, mas contra a ideia de que podia estar a perder o tempo mais importante da sua carreira. Foi nesse contexto que a sua relação com o futebol mudou, menos espontânea, mais pesada e profundamente marcada pela necessidade de sobreviver num ambiente onde a fragilidade raramente é perdoada. Número 2. A Seleção Nacional Portuguesa. Quando Pedro Neto começou a ser chamado à seleção nacional, isso deveria representar o ponto mais alto da sua afirmação. Vestir a camisola de Portugal era o reconhecimento de que o talento continuava intacto, apesar de todos os obstáculos. Mas, na prática, a realidade revelou-se bem mais dura. Nos bastidores da seleção, a margem para erro é mínima, a concorrência é feroz e o tempo nunca joga a favor de quem chega marcado por lesões. Insiders revelam que Pedro Neto era visto como uma opção de qualidade, mas também como uma incógnita física. Um jogador capaz de decidir, mas difícil de gerir. Cada estágio tornava-se um teste silencioso. Cada treino era observado ao detalhe. Neto sabia que não podia falhar, mas também sabia que forçar demasiado podia custar de caro. Essa tensão constante afetou a sua liberdade em campo. O risco foi substituído pela prudência. Houve momentos em que sentiu que precisava de provar 2 vezes mais do que os outros para ganhar a mesma confiança. O espaço era curto, as oportunidades limitadas, e qualquer ausência era rapidamente preenchida por novos nomes em ascensão. O impacto psicológico voltou a ser evidente. Em vez de representar uma libertação, a seleção tornou-se mais uma fonte de pressão, não por falta de apoio explícito, mas pela sensação permanente de estar sempre a prazo. Para Pedro Neto, a camisola de Portugal deixou uma marca profunda, um símbolo de orgulho, mas também de um peso que carregou em silêncio. E isso preparou o terreno para o último nome da lista. Número 1. O próprio corpo. No fim de todas as análises, de todos os nomes e de todas as decisões, o maior adversário de Pedro Neto nunca foi um treinador, um médico ou uma instituição. Foi o próprio corpo. Durante anos, o seu talento explosivo esteve sempre um sprint à frente da sua condição física. Cada arranque era uma promessa, cada mudança de direção, um risco. O corpo não acompanhou a mente, nem a ambição. E isso criou um conflito silencioso, mas constante. Insiders contam que houve momentos em que Pedro Neto já não confiava plenamente em si mesmo. Não por falta de vontade, mas por medo. Medo de acelerar, medo de travar, medo de sentir novamente aquela dor que interrompe tudo. Jogar deixou de ser instintivo e passou a ser um exercício de contenção. Esse conflito interno teve um impacto profundo. O futebol, que antes era liberdade, transformou-se em vigilância permanente. Cada jogo era também um teste psicológico, cada substituição uma confirmação de fragilidade. O mais duro é que ninguém podia resolver isso por ele. Não havia tratamento rápido, nem decisão externa que mudasse a realidade. Apenas tempo, paciência e uma luta diária contra o próprio limite. Hoje, Pedro Neto continua a tentar reconquistar aquilo que perdeu. Não apenas minutos em campo, mas a confiança no próprio corpo. Porque no futebol de alto nível, quando o corpo falha, tudo o resto desmorona. E é aí que a glória encontra a sua maior sombra. Quando muitos já começavam a aceitar que Pedro Neto seria apenas mais um talento travado pelas lesões, um detalhe inesperado começou a circular nos bastidores. Insiders revelaram que, longe das câmaras, o jogador tomou uma decisão silenciosa, mas radical.
mudar completamente a forma como encara sua própria carreira. Segundo pessoas próximas, Pedro Neto passou a recusar regressos apressados, mesmo quando isso significava perder espaço imediato. Pela primeira vez, colocou limites claros. Disse não. Não ao risco. Não à pressão externa. Não à ideia de que precisava de provar algo a qualquer custo. O momento mais revelador aconteceu num período em que poderia ter voltado mais cedo, mas optou por esperar. Para muitos, foi visto como fraqueza. Para ele, foi sobrevivência. Uma inversão total da narrativa que o acompanhava desde o início. Este foi o verdadeiro ponto de viragem. Não um golo, não uma assistência, mas uma escolha pessoal que quase nunca é visível para o público. Pedro Neto deixou de lutar contra o corpo e começou, finalmente, a ouvi-lo. O twist é simples, mas poderoso. O maior risco da sua carreira não era parar, era continuar sem controlo. E essa decisão pode ter mudado tudo. A história de Pedro Neto não é apenas sobre lesões ou oportunidades perdidas. É o retrato cru de como o futebol moderno pode levar um jogador muito rápido e deixá-lo cair com a mesma velocidade. Durante anos, o seu nome esteve associado à promessa, depois ao risco. Hoje está ligado à resistência silenciosa. As escolhas feitas deixaram marcas, algumas visíveis no corpo, outras mais profundas na mente. A carreira nunca seguiu o caminho linear que muitos imaginavam, mas também não terminou como tantos previram. Pedro Neto continua em campo, continua a lutar, continua a tentar reencontrar a versão de si mesmo que encantou o futebol português. O mais importante é que já não corre atrás da validação imediata, corre atrás da sobrevivência a longo prazo. E isso muda tudo. No ritmo, nas decisões, na forma como encara cada jogo. A sua história lembra-nos que por trás da glória existe sempre uma sombra. E que no futebol de alto nível, o maior desafio nem sempre é vencer o adversário. Muitas vezes é vencer o próprio destino. Porque nem toda carreira é feita para brilhar sem cicatrizes. E Pedro Neto é a prova viva disso.